Há algo contraditório no caminho espiritual. Quanto mais buscamos, mais parece que o que buscamos está longe. Vivemos como se a paz, a alegria e o amor fossem conquistas futuras, coisas que ainda precisamos merecer, alcançar ou construir. Mas o que a lição de hoje nos propõe é exatamente o oposto disso. Não como consolo, não como teoria bonita, mas como uma verdade que, quando realmente assimilada, muda completamente a forma como nos vemos e como vemos o mundo. As dádivas de Deus me são confiadas. Essa afirmação vai muito além de dizer que Deus nos deu presentes. Ela diz algo mais específico e mais exigente, que essas dádivas nos foram confiadas. Há uma responsabilidade implícita aí. Receber e guardar para si é uma coisa. Receber algo que foi confiado a você, para que você cuide, use e transmita, é outra coisa completamente diferente. Mas antes de chegarmos à responsabilidade, precisamos entender o que está sendo dado. E por que, se as dádivas de Deus são tão magníficas, a maioria de nós sequer as percebe? O curso começa com uma imagem que nos é familiar, a de alguém que caminha pela vida como se fosse um peregrino cansado. Roupas surradas, pés que sangram um pouco no caminho pedregoso, olhos voltados para o chão. Essa figura percorre a estrada do mundo convicta de que a realidade é o que vê: escassez, esforço, decepção, perdas. Ela reconhece a futilidade de tudo ao redor, sente seu pequeno quinhão diminuindo à medida que avança, mas continua andando, porque essa é a única realidade que conhece. O curso diz uma coisa impressionante sobre essa figura. Todos nós nos identificamos com ela. Todo mundo que chega a este mundo seguiu esse caminho. Sentiu essa derrota, essa sensação de estar sempre um pouco aquém, sempre faltando alguma coisa. Mas existe algo ainda mais impressionante. Enquanto essa figura caminha convicta de sua pobreza, carrega consigo, sem saber, uma riqueza tão extraordinária que tudo o que o mundo contém é insignificante perto dela. As dádivas de Deus vão com ela. Sempre foram. Ela simplesmente não olha para elas. Aqui está o nó. O curso explica que, para aceitar as dádivas de Deus, seria preciso abandonar a visão que temos de nós mesmos, essa identidade construída de carências, medos e limitações. E isso, curiosamente, nos aterroriza. Aceitar plenamente o que Deus nos deu significaria reconhecer que a versão sofrida de nós mesmos não é real. E essa versão, por mais que cause dor, é a que conhecemos. É o que chamamos de eu. Então fazemos algo estranho. Defendemos essa identidade limitada com unhas e dentes. O curso usa uma linguagem bastante direta aqui. Diz que defendemos esse eu fabricado contra toda razão, toda evidência. Todas as testemunhas que tentam nos mostrar que não somos isso. Andamos com os olhos baixos para não encontrar acidentalmente um vislumbre da verdade e sermos libertados da ilusão sobre nós mesmos. É uma inversão completa do senso comum. Normalmente pensamos que queremos a liberdade e tememos o aprisionamento. Mas o que o curso mostra é que, em algum nível, nos apegamos ao aprisionamento porque ele é familiar. A liberdade que as dádivas de Deus oferecem parece ameaçadora, justamente porque implicaria em não sermos mais quem pensamos que somos. E então acontece algo. O curso descreve um momento de virada, simples, quase casual na descrição, mas absolutamente transformador em essência. A mão de Cristo toca o seu ombro. Você sente que não está sozinho. Nem sempre é algo que você reconhece de imediato.
Pode ser um instante de clareza inesperada, um momento em que a narrativa de escassez simplesmente perde a força, uma percepção súbita de que talvez você não seja a figura miserável que imagina ser. Talvez a palavra de Deus seja mais verdadeira do que a história que você conta sobre si mesmo. O curso diz que nesse momento, até o eu miserável que você acreditou ser pode não ser a sua identidade. Isso não é aniquilação, é liberação. É o começo de perceber que o que você realmente é nunca foi tocado por nenhuma das histórias de perda ou limitação que acumulou ao longo do tempo. E junto com essa percepção vem uma voz, o Espírito Santo, que a cada vez que o pensamento de pobreza te oprime, aponta para os presentes que você tem. A cada vez que você se sente sozinho e com medo, lembra da sua companhia. Não como uma lição abstrata, mas como uma resposta direta, compassiva, à experiência que você está tendo naquele momento exato. Mas a lição vai além da libertação pessoal. E é aqui que a coisa fica mais rica e também mais desafiante. O Espírito Santo lembra de algo que você talvez tenha esquecido. As dádivas que você recebeu não são para você sozinho. O que foi dado a você, você agora precisa aprender a dar. Isso muda o sentido da prática espiritual. Não se trata apenas de encontrar paz para si mesmo, escapar do sofrimento, sentir-se bem. Há um propósito maior. Você recebeu essas dádivas para que possa ajudar aqueles que ainda caminham pelo mesmo caminho pedregoso de onde você veio. Aqueles que ainda se identificam com a figura cansada e sem esperança. Aqueles que ainda não perceberam quem caminha ao lado deles. O curso usa uma linguagem de confiança, entrusted em inglês, que carrega peso. Não é que Deus jogou essas dádivas no universo esperando que alguém as pegasse. Ele as colocou em suas mãos especificamente. Você é o guardião delas. E ao ser guardião, você é também o transmissor. Como isso acontece na prática? Não é necessariamente através de palavras ou ensinamentos formais. O curso é bastante claro. É a sua alegria que ensina. É a transformação visível em você, uma mente que passou por uma mudança real, que se torna a prova de que as dádivas de Deus funcionam, que são reais, que podem ser recebidas. Uma alegria verdadeira não precisa ser explicada. Ela simplesmente irradia e você ensina. Quando você se recusa a deixar o sofrimento ter a última palavra, você ensina. Quando você escolhe perceber a presença do Espírito Santo numa situação difícil, ao invés de mergulhar na narrativa de vitimização, você ensina. Há uma frase do texto desta lição que vale contemplar com cuidado. Seus suspiros trairão as esperanças daqueles que dependem de você para serem libertados. Isso não é uma crítica ou uma pressão. É uma observação sobre como a realidade funciona. Se você, que recebeu essas dádivas, ainda se apresenta ao mundo como alguém derrotado pela dor e pela escassez, o que isso diz para quem ainda está no começo do caminho? Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está. Trata-se de algo mais profundo, de não deixar que as circunstâncias externas determinem a sua identidade, de não confundir as condições do sonho com a realidade do que você é. Há um aspecto da lição que merece atenção especial, porque é frequentemente mal interpretado: a questão da vontade. O texto diz que todas as coisas são dadas a você, que a confiança de Deus em você é ilimitada, mas acrescenta que, a menos que sua vontade seja una com a dele, seus presentes não são recebidos. Isso pode soar como condicional,
como se Deus estivesse retendo algo à espera de que você se comporte adequadamente. Mas o curso explica de uma forma diferente. A vontade de Deus simplesmente é. Ela não se opõe a nada. Não existe, do ponto de vista de Deus, um plano alternativo, uma vontade separada que ele esteja tentando superar. O que existe é uma percepção ilusória de vontade separada, que é precisamente o ego, o senso de ser um eu isolado que faz escolhas contra o fluxo da realidade. Quando essa percepção começa a se dissolver, e é isso que a prática espiritual promove, as dádivas não chegam de fora. Elas simplesmente se tornam visíveis. Sempre estiveram lá. O que mudou foi a capacidade de percebê-las. É como alguém que carregou uma lanterna apagada por anos, convicto de que estava no escuro. A lanterna estava lá o tempo todo. Ela só precisava ser acesa. Para o exercício prático desta lição, o curso pede períodos de prática ao longo do dia. A afirmação central, as dádivas de Deus me são confiadas, é o ponto de partida para cada sessão. Mas a prática não é mecânica, é uma oportunidade de deixar essa ideia ser assimilada de verdade. Em cada momento de prática, você pode perguntar: o que significa isso agora, nessa situação específica? Quais são as dádivas que estão sendo confiadas a mim neste momento? E para quem, ao meu redor, essas dádivas podem fazer diferença? Não é necessário que você tenha respostas elaboradas. Às vezes é suficiente simplesmente permanecer com a afirmação e deixar que o Espírito Santo preencha o silêncio com o que for necessário. O curso não pede que você seja perfeito, pede que você esteja disposto. A disciplina que o curso sugere para os exercícios não é uma disciplina de esforço ou de autocontrole. É a disciplina de quem valoriza o que está recebendo, de quem entende que cada momento de prática é uma oportunidade de abrir um pouco mais a mão que segurava o sofrimento e estender um pouco mais a que recebe as dádivas. A lição termina com uma visão da sua missão, não como fardo, mas como propósito. Deus confiou a você a libertação do mundo da dor. Isso soa grandioso demais? Pode ser que seja. Mas o curso está falando de algo muito concreto. Cada mente que passa por uma transformação real contribui para o campo maior de consciência ao qual todos pertencemos. Você não precisa salvar o mundo sozinho. Você só precisa ser fiel ao que recebeu, ser testemunha viva do que o toque do Espírito Santo pode fazer. Deixar que sua felicidade, real, mostre àqueles que ainda caminham curvados que é possível se erguer, que as dádivas são reais, que elas estão disponíveis para todos. Essa é a sua missão agora, e você não está sozinho nela. Quem te confiou essas dádivas caminha com você, em cada passo, em cada momento de dúvida, em cada instante em que você escolhe abrir a mão ao invés de fechar. Muito obrigada. Nos vemos na próxima lição.